Ele é bem parecido com outros modelos de outras marcas, né? Então o conceito também vai servir para outros modelos, ok? Que eu vou fazer aqui uma explanação básica, mas o suficiente já para começar a aprender a utilizar esse instrumento, ok? Vamos lá, se você gostar desse vídeo, ajuda a gente aí, vou ser muito grato, dando aquele like esperto. Se você é novo no canal, se inscreva e clique no sininho para estar recebendo dicas aí do nosso canal, ok? Vamos lá, pessoal. Então vamos lá. Aqui nós temos o instrumento Ikari, que é o HM1000, né? Quais funções que nós vamos ver aqui? Nós temos aqui, vamos começar pela medição da tensão alternada, que é uma função que a gente usa bastante. Depois nós vamos aprender a ver a questão da medição da escala ôhmica. Depois nós vamos ver o diodo e o BIP. E por final nós vamos ver a tensão contínua, ok? Então vamos começar, deixa eu selecionar aqui. Aqui no instrumento nós temos aqui uma letra V com um tio embaixo. Essa letra V com o tio embaixo significa que ela é a escala para medir tensão alternada, que pode ser 127 volts, né? Opa, deixa eu colocar aqui, vamos escolher aqui uma outra. Pode ser 127 volts ou 220 volts. Normalmente essa escala que é para medir tensão alternada, deixa eu só confirmar que ficou em amarelo, tensão alternada da rede, 127 volts ou 220 volts, ok? Então esse símbolozinho que tem aqui, que é um tio, ele serve para você indicando que é uma onda alternada, né? Então esse símbolo do tio significa que é uma senoide, ela é alternada. Então o que você vai medir? Nós temos aqui as escalas, deixa eu mostrar aqui para vocês as escalas de 600 e 200. Se eu colocar na escala de 200, significa que eu vou medir até 200 volts alternados. Então essa escala serve para me medir, por exemplo, uma rede de 127 volts, 110, 127 volts. Eu posso colocar em 200, que ela está ultrapassando o valor e vai medir numa boa. Eu jamais poderia colocar aqui para medir 220 volts, ok? Teria que ser somente para 127, 110 volts. Eu consigo medir nessa escala até 200. Então ele mede até 200 volts alternados. Tá, então vamos lá. Sérgio, então e se eu quiser medir para 220, minha região 220 volts, eu quero medir a tensão aqui no compressor, no motor, uma placa eletrônica de uma lavadora, o módulo de geladeira, e a 220. Então você vai colocar aqui na escala de 600, porque ele mede até 600 volts alternados. Ok? Então quando você colocar aqui em 600, no display vai estar marcando 220 a tensão da sua rede. Ok? Se colocar para medir em 200 aqui a tensão de 220 volts, você pode queimar o instrumento. Então presta muita atenção. Para medir 127, você usa essa escala aqui de 200. Para medir 220, você usa a escala de 600. Corrente alternada, tensão que tem na tomada. Ok? Então, isso aqui é muito utilizado no nosso ramo de refrigeração e máquina de lavar, para ver se está chegando tensão em algum componente. Tensão alternada. Tranquilo até aí, pessoal? Vamos para uma escala que também é muito utilizada no nosso ramo.
Vou selecionar aqui, que é essa escala aqui. Essa escala, opa, deixa eu apagar aqui. Essa escala aqui é a escala que tem um símbolo aqui de um diodo, tá? Uma seta, símbolo de diodo, e logo abaixo tem um símbolo aqui de uma onda sonora, que é a escala de bip. Escala de bip. Para qual a utilidade que tem essa escala para nós? Essa escala ela tem utilidade para você medir continuidade. Por exemplo, essa aqui tem um desenho de uma ondinha, ela é escala de bip e serve para medir continuidade. Como assim continuidade? Eu quero medir de um ponto do fio para o outro se está tendo continuidade. Então eu coloco aqui nessa escala aqui de bip e eu coloco uma ponteira na ponta do fio e a outra ponta de prova na outro extremo do fio. Então tem que apitar. Se apitou, significa que tem continuidade. Vai medir uma trilha de uma placa eletrônica, de um módulo. Você quer saber se a trilha está conduzindo de um ponto para o outro. Teste aí de continuidade. Apitou, então está vendo continuidade. Normalmente ele apita e marca um valor de resistência aqui no display de um valor bem baixo. Vai testar fio, vai testar trilha, coloca aqui na escala de bip. Logo acima você pode ver que tem nessa mesma escala que tem um símbolozinho do diodo, serve para você medir esse componente, para medir o componente diodo, né? Vamos escrever aqui, só um minuto, deixa eu apagar aqui. Serve para medir o componente eletrônico chamado diodo. Ok? Quando você, deixando nessa escala aqui, e quando você for medir esta peça que é o diodo, ele dá uma leitura no display. Quando eu digo leitura no display, pessoal, eu estou dizendo uma leitura aqui, ó. Ele vai estar dando uma leitura para diodo de 400. Opa, deixa eu mudar aqui de cor. De 400 a 600 ohms. Normalmente ele dá uma leitura na faixa de um exemplo. Eu vou dar um 540, né? 569. É nessa faixa de 500 e alguma coisa, que é o valor, tá, em milivolts que ele está dando para medir o componente. Mas numa regra em geral, ele está entre 400 e 600 ohms. Então se você deixar na escala aqui que é de bip e diodo, for medir a peça diodo, ele vai estar dando esses valores aqui entre 400 e 600. Ok? Se der um valor muito baixo, de uma resistência muito baixa, o diodo está aberto. Então uma escala para medir diodo e ao mesmo tempo medir continuidade. Ok, pessoal? Então vamos agora aqui para uma outra escala que é também bastante usada no nosso ramo, que é a escala aqui, ó, escala ôhmica. Deixa eu botar aqui numa cor para a gente enxergar melhor. Essa escala daqui, ó, tem um símbolo aqui de uma ferradura, que é a escala de ohms, tá? Essa escala, ela vai aqui, ó, de 200 a 2000K. Como é que funciona isso? Serve para medir resistência de algum componente. Eu vou dar aqui como um exemplo. Eu quero medir a resistência de um motor de lavadora. Vamos supor que o motor de lavadora, que tem duas bobinas, ele tem o comum, a bobina, o fio que vai dar para o sentido horário e a bobina que vai dar para o sentido anti-horário. Então eu coloco a ponta de prova no fio comum e a outra ponta de prova na outra bobina. Vamos supor que a bobina diga lá no manual que tem que dar uma resistência de 6 ohms. Você vai, como ele está dizendo, ó, 6 ohms. Então, se eu tenho que medir, o manual está me dizendo que eu tenho que medir 6 ohms, ou vamos pegar um outro caso aqui também, uma eletrobomba,
que o manual diga que para 127 volts tem que estar marcando, vamos dar aqui 45 ohms, um exemplo. Isso aqui é só valores para uso didático, tá, pessoal? Ou vamos pegar também mais um caso aqui, que é para a gente medir uma resistência, uma resistência de degelo. Essa resistência de degelo, vamos supor que ela tenha que marcar, vamos aqui, 400 ohms. Então vamos lá. Para que eu possa medir o motor, a eletrobomba, o motor vai até 6 ohms e a eletrobomba 45 ohms. Então eu posso colocar nessa escala daqui, que é a escala de 200, que ele mede até 200. Então, se eu deixar nessa escala aqui de 200, ele vai marcar aqui no display o valor de 6 ohms. Se eu for medir a eletrobomba, que diz que é 45, eu posso deixar nessa escala de 200, porque 45 está menos do que 200. Então eu vou deixar nessa escala de 200, vou medir a eletrobomba e aqui no display vai estar marcando 45 ohms. Agora, e se eu tiver que medir, por exemplo, a resistência de degelo, que diz que é 400? Aí eu já não posso deixar nessa escala mais aqui de 200, porque só mede até 200. Aí eu tenho que ir para a escala de 2000 ohms. Por quê? Se é 400, 400 é menos de 2000, então essa escala sim, ela serve para medir a resistência, né, de degelo, que é 400. Então eu vou deixar aqui essa chave seletora, eu vou deixá-la em 2000 ohms e no display vai estar me marcando 400. Ok? Agora vamos também seguir um outro exemplo. Deixa eu apagar aqui. Pessoal, vocês podem depois estar voltando aqui o vídeo para estar acompanhando aqui. Vamos supor que eu quero agora medir uma resistência de uma válvula de entrada de água. Uma válvula de saiu aqui fora aqui da... Bem, uma válvula de entrada de água de lavadora que está me dizendo que tem em 220 volts direção de 3.500 ohms. E agora? Qual a escala que eu vou ter que colocar aqui? Simples. Eu não posso deixar de 200 nem de 2000. Mas eu vou deixar aqui na escala de 20K, porque o K representa 1000. Então eu tenho 20.000. 3.500 é abaixo de 20.000. Então eu vou deixar aqui nessa escala de 20.000, 20K, né? E aqui no display vai estar me marcando o valor de 3.500 ohms. Correto, pessoal? Tranquilo até aí? Então, esses valores que vem marcando aqui, 200, 2.000 ohms, 20K, o K significa 1000, então é 20.000, aqui ó, 200K, 200.000, e 2000K significa 2 mega, 2 milhões de ohms. Correto, pessoal? Tranquilo até aí? Então vamos supor, eu preciso medir a resistência, um sensor, né? Sensor de degelo, que é de 150K. Então qual escala que eu vou colocar para medir um sensor de ar-condicionado de 150K? Simples, né? Eu vou estar usando aqui a escala de 200K, porque ela é maior do que 150, então 150 está abaixo de 200K. Então tem que escolher essa escala e aqui no display vai estar me marcando 150, ok? Sempre tem uma tolerânciazinha um pouco para mais, um pouco para menos, mas vai estar marcando aqui. Ok, pessoal, então nós vimos aqui as principais funções que a gente usa nesse instrumento, que é esse aqui do V com um tio embaixo, que é para medir corrente alternada. 200 embaixo significa 200 volts, ele mede até 200 volts alternados.
E aqui na escala de 600 ele mede 600 volts alternados, sendo que para medir, para que você mora numa rede que é 127 volts, tu vai usar essa escala. Se você quiser medir uma tensão de 220 ou 330 volts, é essa outra escala aqui de 600. Tá bom? Tome muito cuidado para não botar numa escala menor e medir uma tensão maior. Você pode danificar o instrumento. Vimos também aqui essas escalas aqui, que é a escala ôhmica. 200 ohms, 2000 ohms, 20.000, 200.000 e 2000K. Então você vai medir as peças, normalmente o manual vai estar dizendo qual é o valor ôhmico e você vai escolher a escala que for maior do que o valor que você tem que medir. Repetindo, se eu tiver que medir uma resistência de 400 e eu tenho que colocar 400 ohms, eu tenho que colocar numa escala aqui de 2000, que é abaixo de 400. Eu não posso botar na escala de 200 que ele não vai conseguir ler. A escala de 200 é abaixo de 400. Perfeito? Então, quando você pegar um manual de lavadora, de geladeira, ou vai medir alguma peça no forno de micro-ondas, você vê qual é o valor que o manual está te dizendo em ohms e você vai colocar aqui, escolher a escala aqui correta. Nós vimos também essa escala aqui de medir diodo, o componente eletrônico diodo, e o bip, que é esse sinal sonoro, que é para medir continuidade. Essa escala a gente pode medir também, né? Você pode medir na escala de resistência ou nessa escala aqui, ó, nessa escala de bip, você pode medir um PTC de uma geladeira. Você pode medir um relé, certo? Você pode medir um protetor térmico. Você pode medir um protetor térmico, porque eles têm valores muito baixos de resistência e vai estar bipando e ao mesmo tempo marcando o valor de resistência aqui no display, certo? Então você pode usar na escala de bip, ou como também você pode usar para medir o PTC, o relé, o protetor térmico, a escala de 200 ohms, que também ele vai dar leitura, só que ele não vai apitar, mas vai dar a leitura. Por que que é bom e interessante você colocar na escala de bip, que é essa escala aqui? Porque além dele dar a leitura no display aqui em cima, ele vai apitar também, indicando que há uma certa continuidade. Dependendo do instrumento, pode ser que ele tem um instrumento que vai apitar até um certo valor ôhmico, tá? Tem instrumento que até 40 ohms ele apita, se for mais do que isso ele não apita. Tem instrumento que 50, 60 ohms ele já está apitando, acima disso ele já não apita. Mas ao mesmo tempo, além de apitar, ele vai estar marcando o valor da resistência aqui no display. Ok, pessoal? Agora, para a gente encerrar aqui, nós vamos ver essa escala aqui, que é um V e tem um tracinho aqui embaixo, uma linha contínua e um tracinho embaixo. Essa escala é escala para você medir tensão contínua. Tensão contínua. Sérgio, me dá um exemplo aí do que eu vou usar na prática de medir tensão contínua. Simples. Vamos supor, por exemplo, você quer medir uma bateria. Você quer medir uma bateria de 9 volts de um equipamento. Bem, nós temos aqui as escalas acho que mais nós usamos só aqui, ó, de 20, de 200 e raramente nós vamos usar ou nunca, né, a de 600. Mas o que mais vamos utilizar é a de 20 e a de 200. Ok? Vamos explicar aqui o porquê nós utilizamos mais essas escalas de 20 e de 200. Se você for medir uma bateria, de 9 volts, você mede com a escala de 20 volts, porque aqui ele mede até 20 volts, então como 9 volts está abaixo de 20 volts, você pode botar nessa escala aqui. Se você for medir uma voltagem de 12 volts, você pode colocar na escala de 20 volts. Sempre tensão contínua, bateria, pilha, né? Você pode medir nessa escala, bateria 9 volts, uma tensão de... Agora você vai medir uma tensão de uma fonte de alimentação
de uma contactora que é 24 volts. Então você tem que usar essa escala aqui de 200, porque 24 volts ultrapassa a escala de 20. Então você não pode botar mais aqui de 20, você tem que botar de 200. Aí aqui no display vai estar marcando 24 volts. Ok? Outras escalas, como essa daqui de miliamperes em corrente contínua, nós não utilizamos no nosso ramo aí de manutenção, é muito raro. Ok? Mas se vocês depois quiserem, podem deixar nos seus comentários que eu posso até fazer uma videoaula explicando essa escala aqui. E essa outra escala aqui também, que é HFE, que é para medir o ganho de um transistor. Tá bom? Então não esqueça, gente. E só para fechar, a ponta de prova vai no comum, que é aqui o ponteira preta, tá, negativa, e a outra ponteira positiva vai aqui nessa escala, ok? Essa daqui que está aqui nesse ponto aqui é para você medir corrente em um circuito. Normalmente eu aconselho vocês utilizarem um alicate amperímetro para medir corrente. Ok, pessoal?